Olá! Essa é uma leitura do Grupo Informal da Ciência Cristã de Salvador, na Bahia, Brasil, por intermédio de um serviço religioso virtual. Tão logo seja possível, conforme as recomendações das autoridades na área de saúde, retornaremos às nossas atividades presenciais. O tema para hoje é Mãe, em sua interpretação espiritual. Vamos iniciar então cantando o hino de número 208. Os versos originais deste hino, em inglês, são de autoria de nossa amada líder Mary Baker Eddy. Lerei o poema. A oração vespertina da Mãe. Gentil presença, gozo, paz, poder, divina vida reges o porvir, sustens da avezinha o voejar, meu filho guarda em seu progredir. Refúgio verdadeiro é o amor, as armadilhas são visões mortais. Bem perto está seu lar acolhedor, seu braço cinge a mim e a tudo o mais. Feliz me faz por meu atroz chorar, por desalento, ingratidão, desdém. Espera, ama, ante ódio e mal, pois perda é ganho. Deus é o sumo bem. Sob tuas asas cheias de poder, é doce a senda estreita do dever. Quem busca, acha. Ei-lo a cantar, convosco sempre estou. Vigiai e orai. Não mais cilada, peste ou terror, vem oprimir o peito em aflição. Pois teu sorriso a lágrima secou, e a mãe em ti seu lar e paz achou. Vamos ouvir a melodia. Gentil presença, gozo, paz, poder, divina vida, reges o porvir, sustens
Repetindo, o tema para hoje, da leitura de hoje, é Mãe, em sua interpretação espiritual. Leio trechos selecionados das Sagradas Escrituras, de Isaías. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Antes que estivessem de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Do livro de Êxodo. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Do Evangelho segundo Lucas. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal.
encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E o último versículo do livro de Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Passo a ler agora os trechos correlativos do livro Texto da Ciência Cristã, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy. Mãe, Deus, o princípio divino e eterno, a vida, a verdade e o amor. Jesus não reconhecia nenhum vínculo da carne. Ele disse: A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Além disso, perguntou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Dando a entender que são aqueles que fazem a vontade do Pai. Não nos consta que ele tenha chamado homem algum de Pai. Reconhecia o Espírito Deus como o único Criador e, portanto, como o Pai de todos. A iluminação do senso espiritual de Maria reduziu a silêncio a lei material e sua ordem de geração e fez nascer seu filho pela revelação da verdade, demonstrando que Deus é o Pai dos homens. O Espírito Santo, o Espírito Divino, envolveu o senso puro da Virgem Mãe com o pleno reconhecimento de que o existir é o Espírito. O Cristo esteve perpetuamente como ideia no seio de Deus, o princípio divino do homem Jesus. E a mulher
percebeu essa ideia espiritual, se bem que de começo, tenuamente desenvolvida. O homem gerado por Deus, como ideia do Espírito, é a evidência imortal de que o Espírito é harmonioso e o homem eterno. Jesus foi o progênito da própria consciência que Maria tinha de sua comunhão com Deus. Por isso, ele pôde dar uma ideia mais espiritual da vida do que outros homens e pôde demonstrar a ciência do amor, seu Pai, o princípio divino. Por ter Jesus nascido de uma mulher, seu advento na carne, participou até certo ponto das condições terrenas de Maria, embora ele estivesse imbuído de maneira ilimitada do Cristo, o Espírito Divino. Se sua origem e seu nascimento tivessem divergido totalmente do que é usual entre os mortais, Jesus não teria sido perceptível para a mente mortal como o caminho. A oração mais elevada não é meramente uma oração de fé, é demonstração. Essa oração cura a doença e tem de destruir o pecado e a morte. Nosso Mestre ensinou a seus discípulos uma única breve oração que, em sua homenagem, denominamos Oração do Senhor. Seja-me permitido dar aqui o que entendo ser o significado espiritual da oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, nosso Pai, Mãe, Deus, todo harmonioso. O afeto que a mãe sente pelo filho não pode ser desarraigado, porque o amor materno inclui pureza e constância, ambas imortais. Por isso, o afeto materno perdura, sejam quais forem as dificuldades. Será que Deus envia a doença, dando à mãe um filho por curto espaço de tempo, levando-o embora depois por meio da morte? Estará Deus criando de novo aquilo que ele já criou? As Escrituras são claras nesse ponto, pois afirmam que sua obra estava terminada. Para Deus, nada é novo, e que essa obra era boa. Acaso pode haver nascimento ou morte para o homem à imagem e semelhança espiritual de Deus? Em vez de mandar a doença e a morte, Deus as destrói e traz à luz a imortalidade. A mente onipotente e infinita fez tudo e inclui tudo. Essa mente não comete enganos para depois corrigi-los. Deus não faz o homem pecar, adoecer, nem morrer. Para dar assistência adequada ao nascimento de uma nova criatura, ou seja, de uma ideia divina, deverias desprender o pensamento mortal de suas concepções materiais, de tal maneira que o parto ocorra com naturalidade e segurança. Embora reúna novas energias, essa ideia não pode causar dano a seu ambiente útil durante o trabalho do nascimento espiritual. Uma ideia espiritual não contém nenhum só elemento do erro, e essa verdade remove devidamente tudo o que é nocivo. A nova ideia, concebida pela verdade e pelo amor e deles nascida, está envolta em alvas vestes. Seu começo será manso, seu crescimento vigoroso e sua maturidade será sem declínio. Quando ocorre esse novo nascimento, o bebê que nasce na ciência cristã é nascido do Espírito, nascido de Deus, e já não pode causar sofrimento à mãe. Com isso, sabemos que a verdade está presente e realizou sua obra perfeita. Os cientistas cristãos compreendem que, em um sentido religioso, é tão correto serem chamados de mãe quanto de irmãos e irmã. Jesus disse: qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã
e mãe. Revestido em parte de uma forma humana, isto é, como parecia à vista mortal, concebido por mãe humana, Jesus foi o mediador entre o espírito e a carne, entre a verdade e o erro. Explicando e demonstrando o caminho da ciência divina, ele se tornou o caminho da salvação para todos os que aceitaram sua palavra. Dele os mortais podem aprender como se livrar do mal. Visto que na ciência o homem real está ligado ao seu Criador, os mortais só precisam volver-se em direção oposta ao pecado e desprender-se do ego mortal para encontrar o Cristo, o homem real, e sua relação com Deus, e para reconhecer a filiação divina. Pai, Mãe é o nome da deidade, que indica a terna relação que ele tem com sua criação espiritual. Como o apóstolo disse, citando com aprovação as palavras de um poeta clássico, porque dele também somos geração. O progresso rompe os grilhões humanos. O finito tem de ceder ao infinito. Ao avançar para uma plataforma mais alta de ação, o pensamento se eleva do senso material para o espiritual, do escolástico para o inspirativo e do mortal para o imortal. Todas as coisas são criadas espiritualmente. A mente, não a matéria, é a criadora. O amor, o princípio divino, é o pai e a mãe do universo, que inclui o homem. Moisés, um mortal corpóreo, coragem moral, um exemplo da lei moral e sua demonstração. A prova de que, sem o Evangelho, a união da justiça e do afeto, falta espiritualmente alguma coisa, visto que a justiça exige as penalidades impostas pela lei. O termo Senhor, como é usado na nossa versão do Antigo Testamento, é muitas vezes sinônimo de Jeová e expressa o conceito judaico ainda não elevado mediante a transfiguração espiritual até a percepção do que Deus é. No entanto, essa palavra, aos poucos, se aproxima de um significado mais elevado. Esse senso humano da deidade cede ao senso divino, do mesmo modo que o senso material de pessoalidade cede ao senso incorpóreo de Deus e do homem como princípio infinito e ideia infinita, como um só Pai com sua família universal, mantidos no Evangelho do amor. A esposa do Cordeiro apresenta a unidade do homem e mulher, não mais como dois indivíduos desposados, mas como duas naturezas individuais em uma só. E essa individualidade espiritual composta reflete a Deus como Pai, Mãe, não como um ser corpóreo. Nessa consciência espiritual divinamente unida, não há impedimento para a suprema e eterna felicidade, para a perfectibilidade da criação de Deus. A mente imensurável está expressa. A profundidade, a largura, a altura, a força, a majestade e a glória do amor infinito enchem todo o espaço. Isso é suficiente. Peregrino na terra, teu lar é o céu. Forasteiro, tu és o hóspede de Deus. Vamos agora nos unir numa breve oração silenciosa
em prol da coletividade e, por extensão, para toda a humanidade. E, em seguida, orarmos em conjunto a oração do Senhor em voz audível. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos cantar agora o hino de número 374. Eu vou ler a terceira estrofe. Pai e Mãe, te agradecemos por bênçãos, paz e luz. A tua face vemos, seu brilho nos conduz. Se a alma nos volvemos, doridos de aflição, de tua voz ouvimos, exulta, já és são. Vamos ouvir a melodia. Nós graças te rendemos, ó Pai de todos nós, antes de pedirmos, tu ouves nossa voz. A ti, Pai, Mãe, louvamos, com hinos e canções. A ti agradecemos, pois ouves orações. Nós graças te rendemos, dos céus tu és Senhor, mas filhos já sabemos, és imortal amor, e do amor não brotam discórdia, medo e dor. Amor divino, graças, estais aqui, Senhor. Pai, Mãe, te agradecemos por bênçãos, paz e luz. A tua face vemos, seu brilho nos conduz. Se a alma nos volvemos, doridos de aflição, de tua voz ouvimos, exulta, já és são. Então, logo termine o período de reclusão social, a ideia é voltarmos a nos reunir presencialmente. Nos procure nas redes sociais, no Facebook e Instagram, pelo nome Grupo Informal da Ciência Cristã em Salvador. O e-mail do Grupo Informal é grupoinformalsalvador@gmail.com. Vou repetir, tudo junto, essa primeira parte,
sem nenhum ponto, né? grupoinformalsalvador@gmail.com. Convidamos então todos para acessar o site oficial da Ciência Cristã, que é www.christianscience.com/pt. E também existe disponível em outras línguas, né? Você pode escolher. Como, por exemplo, para o espanhol é www.christianscience.com/es. Nesse site você encontra toda a literatura autorizada da ciência cristã, em especial a revista O Arauto da Ciência Cristã, que foi um periódico idealizado por Mary Bequeretti. Bora lá então para encontrar inspiração, né? Artigos que trazem alento espiritual para superar o atual momento que a humanidade está atravessando. Os hinos de hoje, eu quero agradecer aos cantores, né? Depois nós vamos colocar os créditos lá na descrição, que foi o CD, um dos primeiros CDs que foi produzido aqui no Brasil, né? Com as devidas autorizações, né? Então somos muito gratos por esse CD e também pela gentileza da Pasti Oliveira, do Rio de Janeiro, que nos passou as informações com relação a onde poder acessar essas músicas, né? Também queria fazer ainda falando sobre o Arauto da Ciência Cristã, né? Esse periódico é importante no sentido que ele traz ideias práticas da ciência cristã para o cotidiano, né? Para o nosso dia a dia. E então qualquer um pode escrever um testemunho, né, acerca da aplicação da ciência cristã na sua própria vida, né? Para isso você pode acessar o site, né, que é arautocienciacristã.com, tudo junto e sem acento, né? Vou repetir, www.arautocienciacristã.com. E ainda com relação, se você deseja divulgar a experiência que você teve, né, da aplicação da ciência cristã, uma cura, né? E, então, tem o desejo de compartilhar com os leitores do Arauto, né? Agora ficou mais fácil, né? Você pode enviar pelo WhatsApp. Então, lá mesmo no site você encontra as devidas informações com relação a link, né? Da onde você pode enviar o seu testemunho, né? De uma forma bem moderna hoje, né? Bem acessível. Todo mundo está usando o WhatsApp, né? Então você pode enviar por áudio, né? E aqui tem as instruções, né? Instruções para enviar os testemunhos por WhatsApp. Basicamente você pode fazer, para ter uma ideia, né? 10 minutos de áudio mesmo e mandar, né? E aqui dá todas as instruções, depois o pessoal transcreve lá para colocar no modo texto, né? E o segundo gratidão de hoje que eu gostaria de fazer é a gratidão à Igreja Mãe, né? Também ao Conselho dos Diretores e à Christian Science Publishing Society, né? Que é a Sociedade Editora da Ciência Cristã, pela organização, né? E a publicação do novo inário, né? Esse também pode ser baixado e o Arauto, no site do Arauto você tem lá as informações, você pode baixar, são os novos 21 hinos traduzidos ao português, né, que podem ser acessados e baixados em PDF, você pode usá-los para sua própria inspiração e nas filiais também podem usar, né. Então é realmente um grande trabalho, né, que requer Então, por isso que a gratidão hoje é especialmente dedicada a todos esses que se envolveram nesse trabalho grandioso, né? E, por último, então, já que a gente está com um tempinho bom, né? Hoje eu procurei fazer a leitura um pouquinho mais rápido, né? Gostaria de fazer um agradecimento agora como
nas reuniões de quartas-feiras em geral, tem esse objetivo de fazer uma leitura para a gente ouvir o que o pastor tem a dizer em relação a uma demanda daquele momento na comunidade, né? E metade da reunião, que é de 1 hora, a gente então abre para que os presentes possam expressar sua gratidão com relação a experiências de uso da ciência cristã. E eu brevemente quero fazer então um relato de gratidão, em especial, já que o tema falou da mãe, né, no seu sentido, na sua interpretação espiritual, agradecer então a minha mãe, que teve uma experiência muito interessante em relação a que ela ficou viúva quando eu tinha 3 anos, a minha irmã, diferença de 1 ano de idade, portanto uns 2 anos, e ela se viu numa situação bem difícil, né? E naquela época ela não tinha preparo suficiente para ter um emprego e tal. E então, no momento mais terrível, assim, né, já num processo depressivo e tal, ela conheceu a ciência cristã. E a ciência cristã, então, através de uma amiga que ela conheceu, ela começou a ler e estudar, e isso foi realmente o que salvou ela e, por extensão, salvou a nossa família, né? Então, eu sou muito grato à ciência cristã, né? E também em especial pela escola dominical, onde eu aprendi grandes verdades sobre Deus. Isso foi muito útil no meu dia a dia. A importância de que a ciência cristã é a religião do amor, que ela pode ser usada na nossa experiência, né? Cada um pode usar ela. E então, por isso, eu sou muito grato, né, ao movimento da ciência cristã, à senhora Ede, que descobriu a ciência cristã, e a Deus, né, que está sempre Deus conosco, né, como é o Emmanuel, que na linguagem bíblica, né, expressa essa presença do Consolador em todos os momentos, né, por mais difícil que seja, como é o caso da situação atual que a humanidade vive, né. Então, das expressões que amo muito nessa ocasião, assim, para ser usada, né, do livro Ciência e Saúde, que é o livro, o texto da ciência cristã. Todos podem comprá-lo e aprender a usar a ciência cristã, que é a lei de Deus, né? Então, ali a senhora Ede escreve que a hora mais escura precede a aurora. Então, eu sou muito grato à ciência cristã. Vamos então encerrar cantando o hino de número 179. Eu vou ler a terceira estrofe. Surge o amor a toda a humanidade, trazendo salvação e fraternidade. Cessa o conflito vão, o ódio se desfaz então, ante o poder do amor. Vamos cantar.